relaxe e escute. No ano de 960, a China estava cansada. Décadas de guerras internas haviam fragmentado o império, enfraquecido as instituições e acostumado o povo à instabilidade. Reis surgiam e caíam rapidamente, generais disputavam poder e a ordem parecia sempre provisória. Foi nesse cenário que Zhao Guanjin, um general respeitado, ascendeu ao trono e fundou a dinastia Song. Mas o que tornou esse momento diferente não foi uma grande conquista militar. Foi uma escolha. Zhao Guangen, agora imperador Taisu, decidiu que a China não seria governada pelo medo das armas, mas pela estabilidade da administração. Ele afastou seus próprios generais do comando militar, redistribuiu o poder e fortaleceu o governo civil. A espada cedeu espaço à burocracia. Assim, a dinastia Song nasceu de maneira quase discreta, sem grandes anúncios, sem glória ruidosa, mas com uma promessa silenciosa, a de que a ordem poderia ser construída com paciência, leis e conhecimento. E por um tempo essa promessa foi cumprida. Com a estabilidade política, algo raro floresceu: o cotidiano. As cidades cresceram rapidamente, mercados se multiplicaram. Pela primeira vez na história chinesa, uma sociedade urbana vibrante tomou forma. Artesãos, comerciantes, estudiosos e funcionários públicos passaram a moldar a vida diária. Os Song revolucionaram a economia. O uso do papel moeda se espalhou. A impressão de livros tornou o conhecimento mais acessível. Escolas cresceram, bibliotecas se multiplicaram. O Estado passou a selecionar seus funcionários por meio de exames rigorosos, baseados em mérito intelectual. O estudo tornou-se um caminho real para o poder. A arte refletia esse espírito. Pinturas buscavam capturar o vazio tanto quanto a forma. Poetas escreviam sobre montanhas envoltas em névoa, sobre o som distante da chuva, sobre o tempo que passa sem pedir licença. A filosofia confucionista foi reinterpretada, buscando equilíbrio, ética e autocontrole. A dinastia Song não era uma era de conquistas territoriais, era uma era de refinamento. Uma China elegante, intelectual, silenciosamente sofisticada, mas essa delicadeza escondia uma fraqueza. Enquanto a cultura florescia, o poder militar enfraquecia. Os Song desconfiavam dos generais, preferiam negociar a guerrear. Pagavam tributos a povos do norte para manter a paz. Era uma estratégia consciente, mas arriscada. Ao norte, povos guerreiros observavam. Primeiro os Hiton, que fundaram a dinastia Liao, depois os Jurchen, mais agressivos e ambiciosos. Cada tratado de paz custava mais caro. Cada concessão tornava o império mais dependente da diplomacia. Por fora, a China Song parecia rica e estável. Por dentro, acumulava tensão. A crença de que cultura e ordem bastariam para conter a força bruta começava a ser testada. O império prosperava, mas não se preparava. A história paciente aguardava. No início do século XII, o inevitável aconteceu. Os Jurchen romperam acordos, avançaram rapidamente e tomaram cidades estratégicas. A capital do Song do Norte caiu, o imperador foi capturado, a corte entrou em colapso. Foi um trauma profundo, não apenas político, mas psicológico. A China, centro do mundo em sua própria visão, havia sido derrotada. Intelectuais fugiram. Famílias inteiras migraram para o sul. Livros, pinturas e tradições foram levados às pressas, como se a cultura pudesse ser salva do fogo da guerra. O Song do Norte havia terminado, mas a dinastia, surpreendentemente, não. No sul, a dinastia se reorganizou. Nasceu o Song do Sul, menor em território, mais frágil militarmente, mas ainda culturalmente vibrante.
As cidades costeiras prosperaram. O comércio marítimo cresceu. A arte tornou-se ainda mais introspectiva, quase melancólica. Era uma dinastia consciente de sua própria fragilidade. Cada poema parecia uma despedida. Cada pintura, um instante preservado contra o esquecimento. A cultura som atingiu seu ápice justamente quando seu fim se aproximava. No século XIII surgiram os mongóis. Liderados por Kublai Khan, eles avançaram com uma força que nenhuma diplomacia conseguiu conter. Em 1279, o último imperador Som morreu. A dinastia chegou ao fim, mas seu legado permaneceu. A dinastia Som provou que o poder não se mede apenas por territórios conquistados, mas pelo que se constrói internamente. Sua queda foi militar, sua vitória foi cultural. Até hoje, sua visão de governo, arte e equilíbrio continua influenciando a China e o mundo. Relaxe, a história segue. Algumas dinastias desaparecem, outras permanecem no tempo.